Em uma cidade pequena, vivia uma mulher chamada Ana. Ela era conhecida por sua bondade e dedicação ao trabalho, mas sua vida não foi fácil. Ana enfrentava muitas dificuldades financeiras e pessoais. Morava em uma casa simples, que nem sempre estava em boas condições, mas isso nunca a impedia de sorrir e seguir em frente. Ela acreditava que, apesar das dificuldades, Deus sempre estava com ela, guiando seus passos e dando forças para continuar. Aos olhos de muitos, Ana parecia estar sempre lutando contra a maré. Seu trabalho como costureira não era bem remunerado, e ela mal conseguia pagar todas as contas no final do mês. Mas Ana nunca reclamava. Ela acreditava que tudo o que acontecia em sua vida tinha um propósito, e que, mais cedo ou mais tarde, as bênçãos de Deus viriam. Ela se sentia grata pelo que tinha e fazia o possível para ajudar os outros, sempre que podia. Um dia, Ana foi convidada para um evento na igreja local, onde estava sendo realizado um evento de arrecadação de alimentos e roupas para as famílias carentes da cidade. Ana não tinha muito a oferecer, mas decidiu levar algumas peças de roupa que já não usava mais. No evento, ela conheceu várias pessoas, e uma delas, uma senhora chamada Dona Maria, se aproximou dela e, após uma breve conversa, disse: "Você tem um coração bondoso, minha filha. Deus vai te abençoar por tudo o que você faz." Essas palavras tocaram Ana profundamente. Embora fosse grata por tudo o que tinha, ela sabia que as coisas não estavam fáceis. Mas a fé que ela tinha em Deus nunca a deixou desistir. Dona Maria, com sua sabedoria, foi uma inspiração para Ana. Ela sentiu que, apesar de tudo, Deus estava preparando algo maior para ela. Era como se aquela conversa tivesse sido um sinal, um lembrete de que suas dificuldades não eram para sempre. Nos dias seguintes, Ana passou a refletir sobre a conversa com Dona Maria e sobre as palavras que ela havia dito. Sentia-se motivada, mas também preocupada com o futuro. As contas ainda estavam vencendo, e ela não sabia como faria para conseguir mais trabalho. Ela se perguntava por que algumas pessoas, mesmo sendo tão boas, pareciam ter uma vida cheia de bênçãos, enquanto outras, como ela, lutavam tanto. Mas sua fé permanecia firme, e ela sabia que não deveria perder a esperança. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu. Ana foi abordada por um homem chamado Ricardo, que havia visto seu trabalho em uma pequena feira de artesanato. Ele estava em busca de alguém para trabalhar em sua loja de roupas, e quando viu a habilidade de Ana para costurar, não pensou duas vezes. Ele fez uma oferta de trabalho melhor do que qualquer coisa que Ana tivesse imaginado. Ela estava em choque, mas ao mesmo tempo sentiu a mão de Deus em sua vida, como se tudo estivesse acontecendo no momento certo. Ao aceitar o trabalho, Ana viu sua vida começar a mudar. A loja de Ricardo foi um sucesso, e Ana começou a ter uma estabilidade financeira que nunca havia experimentado antes. Ela se sentia abençoada, mas não se esqueceu do que passou para chegar ali. Ela sabia que, sem a ajuda de Deus, nada disso teria sido possível. Seus dias de luta pareciam cada vez mais distantes, mas a gratidão por tudo o que Deus havia feito por ela nunca diminuiu. No entanto, os desafios ainda não haviam terminado. Um dia, a loja onde Ana trabalhava foi atingida por um incêndio, e tudo foi destruído em questão de horas. Ana ficou devastada. Ela viu toda a sua esperança desmoronar diante de seus olhos. Mas, naquele momento, ela se lembrou das palavras de Dona Maria: "Quando Deus te abençoa, nada pode te derrubar." Ana, embora triste, sentiu uma força dentro de si. Ela sabia que a luta não tinha terminado, mas sua fé estava mais forte do que nunca. O incêndio foi um grande golpe, mas Ana não deixou que isso a abalasse completamente. Ela começou a procurar soluções, buscando apoio de outras pessoas e acreditando que Deus tinha um plano para ela. Em seu coração, sabia que, mesmo com as dificuldades, Deus sempre a guiaria pelo melhor caminho. Ana não deixou que o medo tomasse conta de seu coração, pois ela sabia que a verdadeira força vinha de sua fé e da confiança de que, com a ajuda de Deus, ela seria capaz de superar qualquer obstáculo. Após o incêndio, Ana estava emocionalmente destruída, mas algo dentro dela se recusava a desistir. Ela sabia que, apesar de todas as dificuldades, Deus estava com ela, e que Ele não a havia abandonado. Ana começou a pedir forças em suas orações, acreditando que, de alguma maneira,
Deus a guiaria por aquele momento difícil. Ela sabia que as tempestades da vida passavam, e, com fé, o sol sempre voltava a brilhar. Ela não estava disposta a permitir que o desastre a definisse. Sua confiança em Deus continuava inabalável. No entanto, a vida não foi fácil nos dias seguintes. Sem trabalho e com as contas acumuladas, Ana se viu em uma situação difícil. Mas, em vez de se deixar abater, ela começou a procurar alternativas. Lembrou-se de algo que sempre acreditou: quando um caminho se fecha, Deus abre outro. Com isso em mente, ela começou a pensar em novas possibilidades. Se ela não podia mais trabalhar na loja, talvez pudesse abrir seu próprio negócio. Ana sempre teve habilidades para costurar e criar roupas, e agora era hora de investir nelas. Com o apoio de sua mãe e da pequena comunidade onde morava, Ana começou a organizar sua própria oficina de costura. Ela usou o pouco que tinha para comprar os materiais necessários e começar a trabalhar em peças simples, mas com muito carinho e dedicação. Apesar de todas as dificuldades, ela sabia que estava dando um passo importante. Era o início de uma nova fase em sua vida, e ela confiava que Deus a abençoaria com sabedoria e coragem para superar o desafio. Logo, as primeiras peças criadas por Ana começaram a ser vendidas entre amigos e conhecidos. As pessoas ficaram impressionadas com a qualidade do trabalho, e, aos poucos, ela foi recebendo mais encomendas. Embora o caminho fosse longo e desafiador, Ana estava determinada a fazer o negócio crescer. Ela sabia que, com trabalho árduo e confiança em Deus, o sucesso viria. Ela não se importava com o tempo que levaria, pois acreditava que Deus nunca a deixaria sozinha, guiando-a sempre para a direção certa. Ana começou a se sentir mais segura com o progresso do seu pequeno negócio, mas o medo de que algo ainda pudesse dar errado nunca a abandonava. Mesmo assim, ela lembrava constantemente das palavras de Dona Maria, que lhe dizia: "Quando Deus te abençoa, nada pode te derrubar." Ana sabia que, com essa fé inabalável, não havia obstáculo que ela não pudesse superar. Ela continuava a orar, pedindo forças para enfrentar cada novo desafio e pela graça de Deus para prosperar. Em pouco tempo, Ana percebeu que as coisas estavam começando a dar certo. Ela conseguiu uma pequena loja na cidade, onde poderia vender suas roupas e também ensinar outras pessoas a costurar. A loja era simples, mas Ana colocou todo o seu amor e dedicação nela. O negócio começou a crescer, e a comunidade começou a apoiar cada vez mais. Ela sabia que esse sucesso não era apenas fruto de seu trabalho, mas também das bênçãos que Deus estava derramando sobre ela. Sua fé nunca foi tão forte quanto naquele momento. Com o tempo, Ana conseguiu estabilizar sua vida financeira e ajudava outras mulheres da cidade a aprenderem a costurar, criando assim um círculo de apoio e empoderamento entre elas. Ela sentia uma enorme gratidão por tudo o que havia conquistado, e sabia que tudo aquilo tinha sido possível porque Deus estava com ela em todos os momentos. Cada peça que ela costurava não era apenas uma roupa, mas uma prova de que, quando se tem fé e dedicação, nada pode te derrubar. Em um evento comunitário, Ana foi convidada a compartilhar sua história. Ela subiu ao palco com o coração cheio de emoção e, ao olhar para a plateia, sentiu uma paz profunda. "Eu sei que muitos de vocês passam por dificuldades, assim como eu passei", disse Ana com humildade. "Mas eu quero que todos saibam que, quando Deus nos abençoa, Ele nos dá forças para superar qualquer desafio. Eu estou aqui hoje não porque sou forte, mas porque minha fé nunca vacilou. E, se Ele fez por mim, Ele pode fazer por qualquer um de vocês." A história de Ana começou a inspirar muitas pessoas, não só em sua cidade, mas em outras regiões também. Muitas mulheres começaram a acreditar que podiam mudar suas vidas, assim como ela fizera. Ana não era mais apenas uma costureira, mas uma referência de esperança, fé e perseverança. Ela sabia que o trabalho que Deus tinha dado a ela não era para ser guardado, mas compartilhado, ajudando outros a acreditar no poder da fé e da confiança divina. Mesmo com o crescimento de seu negócio, Ana nunca se esqueceu do que passou. Ela usava sua experiência para ajudar os outros, dando conselhos e compartilhando palavras de fé e motivação. Ela sabia que, enquanto mantivesse seu coração no lugar certo e sua confiança em Deus, nada poderia derrubá-la. Sua vida, que antes parecia cheia de obstáculos, agora era uma história de superação,
e ela tinha certeza de que Deus sempre tinha um propósito maior para todos. À medida que o negócio de Ana crescia, ela começou a perceber como a vida estava realmente mudando. Ela já não se preocupava mais com as dificuldades financeiras que a afetaram no passado. Seu trabalho estava prosperando, e ela se sentia grata por tudo que havia conquistado. Mas o que mais a surpreendia não era o sucesso financeiro, mas a forma como ela estava sendo capaz de transformar a vida de outras pessoas. Ao ensinar outras mulheres a costurarem e a encontrarem seu caminho, Ana sentia que estava cumprindo um propósito maior. Ana não apenas ajudava as pessoas com trabalho, mas também as motivava a acreditar em si mesmas. Ela sempre dizia que a mudança começa dentro de nós, e que, com fé em Deus, qualquer um poderia superar seus obstáculos. Muitas das mulheres que ela ajudava começaram a acreditar que, apesar das dificuldades, elas também podiam criar algo positivo em suas vidas. Elas se tornaram mais confiantes e começaram a ver o que antes parecia impossível, se tornar uma realidade. Mesmo com todo o progresso, Ana nunca se esqueceu de suas origens. Ela sempre lembrava com carinho da sua casa simples, da luta que enfrentou e do quanto Deus a havia abençoado. Ela sabia que o que estava conquistando não era algo que ela tivesse feito sozinha, mas algo que havia sido possível graças à sua fé e ao apoio das pessoas ao seu redor. Ana se orgulhava de cada passo dado, mas sabia que ainda havia mais a fazer. Foi então que, certa manhã, ela recebeu um convite inesperado. A prefeitura da cidade queria reconhecer o trabalho que ela estava fazendo com a Fundação de Costura e, pela primeira vez, convidaram-na para um evento de premiação. Ana ficou surpresa e emocionada. Nunca imaginou que seu trabalho simples seria reconhecido de forma tão grandiosa, mas ela sabia que isso era mais uma confirmação de que Deus estava abençoando por fazer o bem aos outros. Durante a cerimônia de premiação, Ana subiu ao palco com o coração cheio de emoção. Ela não estava ali para receber um prêmio pessoal, mas para representar todas as mulheres que, com sua ajuda, estavam mudando suas vidas. Eu sou grata por tudo que Deus tem feito em minha vida e na vida das mulheres que ajudam a construir este sonho, disse Ana, com a voz embargada. Este prêmio é para todas nós, porque, quando Deus nos abençoa, nada pode nos derrubar. Aquele evento foi um marco importante na vida de Ana, mas ela não se deixou levar pela vaidade. Ela sabia que, por trás de cada conquista, havia um propósito divino, algo muito maior do que ela mesma. O reconhecimento público a fez refletir sobre como sua fé havia sido fundamental para que ela chegasse até ali. Ela sabia que, sem Deus, nada disso teria sido possível, e isso a fazia sentir uma imensa gratidão. Com o prêmio em mãos, Ana decidiu investir ainda mais no seu negócio, expandindo suas atividades para outras cidades vizinhas. Ela não queria apenas ensinar a costura, mas queria criar um movimento de mulheres que acreditassem que, com fé, qualquer dificuldade poderia ser superada. Ana passou a viajar para outras regiões, promovendo workshops e ajudando outras mulheres a iniciar seus próprios negócios. Ela sabia que, quanto mais mulheres ajudassem umas às outras, mais forte se tornaria essa rede de apoio. A fundação que Ana havia criado se espalhou rapidamente, e mais mulheres começaram a acreditar que podiam mudar suas vidas. Cada história que ela ouvia, de mulheres que estavam começando a se empoderar e a mudar sua realidade, fazia Ana acreditar que a missão que Deus lhe dera estava sendo cumprida. Ela sentia que estava tocando as vidas das pessoas de uma maneira que ela nunca imaginou, e isso a enchia de uma alegria profunda. Em uma das viagens, Ana encontrou uma jovem chamada Camila, que estava passando por dificuldades financeiras e havia perdido a confiança em si mesma. Camila chegou até Ana com a esperança de aprender uma habilidade que a ajudasse a sustentar sua família. Com paciência e amor, Ana a acolheu e a ensinou a costurar. Camila se sentiu transformada, e não demorou muito para que ela estivesse criando suas próprias peças e ajudando outras mulheres. A história de Camila foi uma das muitas que confirmaram a importância do trabalho de Ana. Ana sabia que a jornada não estava fácil, mas ela também sabia que, com Deus ao seu lado, tudo era possível. Ela havia superado tantas dificuldades, mas seu maior desejo era continuar ajudando os outros a acreditar que, quando Deus nos abençoa, nada pode nos derrubar. Sua fé inabalável e sua vontade de fazer o bem aos outros a haviam levado a lugares que ela nunca imaginou, e ela sabia que sua missão estava apenas começando.
Deus estava abrindo portas para ela e para todos aqueles dispostos a lutar por um futuro melhor. Com o crescimento de sua fundação e o impacto que ela causava, Ana se viu diante de um novo desafio: como expandir ainda mais seu trabalho sem perder o foco na qualidade do que estava fazendo. Sua missão sempre foi ajudar as pessoas com amor e dedicação, mas agora, com tantas demandas, ela precisaria encontrar maneiras de organizar melhor a fundação. Ana sabia que, para que sua missão se mantivesse forte, seria necessário envolver mais pessoas, criar mais parcerias e buscar mais recursos. Foi então que Ana começou a trabalhar em um plano para formalizar a fundação. Ela sabia que para alcançar mais pessoas, precisaria de uma estrutura maior. Com a ajuda de alguns amigos e voluntários que haviam se tornado parte importante do seu trabalho, ela estruturou um time que poderia ajudá-la a cuidar de todas as atividades. Ana não estava sozinha nessa jornada e, pela primeira vez, ela sentiu que seu trabalho estava se tornando uma verdadeira rede de apoio, onde todos contribuíam para o bem comum. Enquanto isso, a cidade de Ana se transformava. Com as ações de sua fundação, mais mulheres começaram a empreender, mais famílias estavam sendo alimentadas, e a esperança se espalhava por todos os cantos. Ana começava a ver o reflexo de seu trabalho na comunidade. Muitas mulheres, antes limitadas pela falta de oportunidades, estavam agora criando seus próprios negócios e, com isso, mudando a vida de suas famílias. Ana se sentia orgulhosa, mas sabia que isso era apenas o começo de uma mudança ainda maior. Em uma dessas visitas, Ana conheceu Renata, uma jovem mãe de 3 filhos que vivia em uma situação muito difícil. Ela estava desempregada, sem perspectivas de futuro, e o desespero estava tomando conta de sua vida. Renata chegou até Ana em busca de ajuda, e Ana, como sempre, a acolheu com carinho. Ela a ensinou a costurar e, com o tempo, Renata começou a criar sua própria linha de roupas. Em poucos meses, a vida de Renata mudou, e ela se tornou um exemplo de superação para outras mulheres da comunidade. O sucesso de Renata foi um reflexo direto da missão de Ana: ensinar as pessoas a acreditarem em si mesmas. Ana sabia que seu trabalho não era só sobre ensinar uma habilidade, mas sobre dar às pessoas a confiança de que elas podiam alcançar seus sonhos. Ela via que cada pessoa que passava pelo seu projeto se tornava mais forte, mais capaz e mais confiante para mudar sua própria história. A fundação não era apenas um lugar de aprendizado, mas um espaço onde as pessoas podiam se transformar. Enquanto o trabalho de Ana se expandia, ela também começou a perceber algo muito mais profundo. Ela entendia que, quando fazemos o bem com o coração, Deus nos guia em cada passo, e não importa o tamanho do desafio, sempre haverá uma forma de superá-lo. Ana se lembrava constantemente das palavras que Dona Maria lhe disse no início de sua jornada: quando Deus te abençoa, nada pode te derrubar. Essas palavras se tornaram seu mantra, e ela as usava sempre que surgia uma nova dificuldade, acreditando que a fé sempre traria uma solução. Porém, a vida de Ana nem sempre foi só vitórias. Em um momento de reflexão, ela começou a se questionar se estava dando conta de tudo. As pressões eram grandes, as responsabilidades eram muitas, e ela sentia o peso de tudo isso sobre os seus ombros. Apesar do crescimento de sua fundação, ela sentia a exaustão se aproximando. Foi então que, em uma conversa com sua mãe, Dona Rosa, ela recebeu mais uma lição importante. Filha, Deus te deu essa missão, mas Ele também te deu a sabedoria de saber quando pedir ajuda. Não carregue o peso do mundo sozinha. Essas palavras fizeram Ana perceber que precisava confiar mais nas pessoas ao seu redor. Ela já tinha uma equipe forte, mas ainda tinha dificuldade em delegar tarefas. Ela entendeu que, para continuar fazendo o bem de maneira eficiente, precisaria confiar no trabalho dos outros e permitir que todos contribuíssem para o crescimento da fundação. Isso não só aliviaria sua carga, mas também fortaleceria o trabalho em equipe e a união entre todos. Com o tempo, Ana começou a delegar mais funções e se concentrou nas áreas em que poderia fazer mais diferença. Ela se dedicou a organizar eventos, campanhas de arrecadação e parcerias com outras organizações. A fundação cresceu ainda mais, e Ana percebeu que, ao confiar mais em sua equipe e permitir que outros assumissem responsabilidades, estava criando um movimento ainda maior de transformação. Ela sabia que sua missão não era fazer tudo sozinha, mas construir um legado que fosse sustentado por muitos. Agora, com uma equipe bem estruturada,
Ana podia ver o impacto de sua fundação em uma escala maior. Mulheres, homens e crianças estavam sendo beneficiados, e a cidade, antes marcada pela falta de oportunidades, estava se transformando em um lugar de esperança e prosperidade. Ana sentia uma paz em seu coração, pois sabia que sua vida, marcada por desafios e vitórias, estava sendo um testemunho de que, com fé, amor e dedicação, nada pode nos derrubar. Com o crescimento constante da fundação, Ana passou a receber mais reconhecimento de sua cidade e até de outras regiões. Sua história começou a ser compartilhada em jornais e até programas de TV, e isso trouxe mais visibilidade para o trabalho que ela fazia. Mas, ao contrário de outros que poderiam se orgulhar de tal reconhecimento, Ana continuava humilde e focada em sua missão. Ela sabia que, mais importante do que a fama, era o impacto real que estava tendo na vida das pessoas, e isso era o que realmente a motivava a seguir em frente. Apesar de sua agenda lotada, Ana fazia questão de continuar próxima das pessoas que eram beneficiadas pela fundação. Ela sabia que, para manter sua conexão com a comunidade, era essencial ouvir diretamente os desafios e as vitórias das pessoas que ela ajudava. Muitas vezes, ela dedicava horas para conversar com as mulheres que haviam começado seus próprios negócios ou que estavam aprendendo novas habilidades. Essas histórias de superação a inspiravam ainda mais e reforçavam sua crença de que Deus sempre a guiava para cumprir sua missão. Em uma dessas conversas, Ana conheceu Luciana, uma jovem que, apesar de ter uma grande habilidade em fazer peças de vestuário, havia perdido a confiança em si mesma devido a uma série de fracassos no passado. Ela se sentia incapaz de recomeçar e estava com medo de tentar novamente. Ana a escutou com atenção e lhe deu palavras de apoio. "Você não é definida pelos seus erros", disse Ana. "Deus sempre nos dá uma nova chance para recomeçar, e sua força nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis." Com essas palavras, Luciana se sentiu renovada e, a partir daí, se dedicou com afinco ao seu trabalho. A fundação não era apenas um lugar onde as pessoas aprendiam habilidades, mas um verdadeiro centro de apoio emocional. Ana percebeu que, para que as mulheres tivessem sucesso, elas também precisavam se sentir seguras e confiantes em suas capacidades. Muitas delas chegavam com o coração quebrado, por ter perdido tudo ou por enfrentar problemas familiares. Ana sempre procurava dar um pouco mais de si mesma para que cada pessoa se sentisse acolhida, lembrando-as de que, com fé e perseverança, todos os obstáculos poderiam ser superados. A cidade, antes marcada pela dificuldade e pela falta de oportunidades, começou a florescer. Mais pessoas começaram a acreditar que poderiam mudar suas vidas e a de suas famílias. As histórias de Ana e das mulheres que ela ajudava se espalhavam, inspirando outras cidades a criar programas semelhantes. Ana sabia que a mudança não era algo que acontecia da noite para o dia, mas quando cada pessoa se unia com o propósito de fazer o bem, a transformação acontecia aos poucos e de forma duradoura. Em uma manhã fria de inverno, Ana recebeu uma visita inesperada de um antigo amigo, Marcos, que havia se mudado para a cidade há muitos anos e agora trabalhava como empresário em uma grande empresa. Ele ficou surpreso ao ouvir sobre o sucesso da fundação e, após uma conversa, fez uma proposta de parceria. Ele queria ajudar a fundação a expandir ainda mais, oferecendo recursos financeiros e apoio logístico. Ana sabia que a parceria poderia trazer muitos benefícios, mas não queria perder a essência do trabalho que fazia, que sempre fora baseado na ajuda mútua e na fé. Com muito cuidado, Ana aceitou a parceria, mas sempre com a condição de que a fundação continuaria a manter o foco no bem-estar da comunidade. Ela sabia que a ajuda de Marcos poderia alavancar o trabalho da fundação, mas também sabia que não podia permitir que o objetivo inicial fosse perdido. Ana manteve o controle sobre as decisões da fundação e se certificou de que, em todas as parcerias, os valores de generosidade e confiança em Deus continuassem a ser a base de todo o trabalho. Com o tempo, a parceria com Marcos foi um grande sucesso, permitindo que a fundação ampliasse suas atividades e ajudasse ainda mais pessoas. No entanto, o maior aprendizado para Ana foi perceber que, com a ajuda de Deus e a fé nas pessoas, todas as dificuldades poderiam ser superadas. Ela entendeu que, quando se trabalha para o bem e se confia nos planos divinos, as portas se abrem de formas que nem sempre conseguimos prever. A colaboração de Marcos foi uma bênção que permitiu que o trabalho de Ana se multiplicasse, mas ela nunca se esqueceu de que tudo era guiado por Deus. A vida de Ana,
marcada por lutas e vitórias, continuava a inspirar muitas pessoas. Ela sabia que, se alguém tivesse me perguntado anos atrás sobre como tudo isso aconteceria, ela não saberia dizer. Tudo parecia tão distante e improvável, mas Ana aprendeu que, quando Deus abençoa o que fazemos, Ele sempre faz com que o impossível se torne possível. Ela não se preocupava mais com os obstáculos, pois sabia que Deus sempre estava à frente, abrindo caminhos e criando oportunidades onde parecia não haver nenhuma. Em uma de suas últimas palestras, Ana compartilhou uma mensagem poderosa com a audiência. Se você tem um sonho no coração e está disposto a trabalhar com fé e amor, Deus vai te guiar e abençoar de formas que você nunca imaginou. Nada pode te derrubar quando Ele está no comando da sua vida. Essas palavras ecoaram na mente de muitas pessoas, que, a partir daquele momento, começaram a acreditar mais profundamente em seus próprios potenciais e nas bênçãos que poderiam alcançar se mantivessem a fé. A fundação de Ana continuava a crescer e se espalhar por outras cidades, mas ela sabia que a verdadeira essência do seu trabalho estava naquilo que não podia ser medido, o impacto nas vidas das pessoas. Ela começava a ver não apenas o sucesso financeiro, mas também o sorriso de cada pessoa que havia encontrado uma nova chance de vida. Sua missão nunca foi apenas sobre ensinar habilidades, mas sobre mostrar a cada ser humano que, com fé, todos podem transformar suas dificuldades em conquistas. Isso era o que a mantinha motivada e certa de que Deus estava com ela em cada passo. O reconhecimento de seu trabalho foi crescendo, mas Ana não se deixou levar pela vaidade. Ela sempre fazia questão de lembrar as pessoas que, apesar de todo o sucesso, o mais importante era o amor e a dedicação com que ela fazia seu trabalho. Em um evento de agradecimento, Ana falou: "Eu não sou ninguém sem a força de Deus e sem a fé das pessoas ao meu redor. Não importa o tamanho da nossa luta, mas o quanto acreditamos que podemos superá-la." Essas palavras tocaram o coração de todos que a ouviam e a inspiraram a continuar a jornada. Ana também fez questão de retribuir as bênçãos que recebeu. Ela começou a financiar pequenos projetos de outros empreendedores iniciantes, sempre com a ideia de apoiar quem estava começando, assim como ela um dia precisou de apoio. Em cada cidade que visitava, ela procurava uma causa local para ajudar, sempre acreditando que a verdadeira riqueza estava em compartilhar o que se tem. Sua vida, que um dia parecia cheia de limitações, agora era um exemplo de que, quando Deus te abençoa, não há limites para o bem que você pode fazer. Com o passar dos anos, Ana não apenas se tornou uma empresária de sucesso, mas também uma líder comunitária respeitada. As pessoas que trabalhavam com ela, e as que haviam sido ajudadas, se tornaram uma grande família. Ela não se via mais como uma simples costureira, mas como alguém que, com coragem, fé e muito trabalho, havia transformado sua realidade e, ao mesmo tempo, transformava a realidade de muitas outras pessoas. A verdadeira recompensa, para Ana, sempre foi o sorriso e a gratidão de quem ela ajudava. Em uma noite tranquila, Ana refletia sobre a sua jornada. Quando tudo parecia difícil, ela nunca perdeu a fé. Aquele incêndio que destruiu a loja, as dificuldades financeiras e as dúvidas pessoais haviam sido momentos cruciais que a ajudaram a crescer. Ela entendeu, finalmente, que a vida não é feita apenas de vitórias fáceis, mas de batalhas vencidas com fé e persistência. E mais importante, ela sabia que Deus sempre esteve ao seu lado, guiando-a e lhe mostrando que, com Ele, nada pode te derrubar. Durante um evento de confraternização, Ana encontrou Dona Maria, a senhora que havia falado com ela no começo de sua jornada. Dona Maria a olhou com um sorriso, dizendo: "Você viu, minha filha? Deus nunca te abandonou. Sua fé te levou longe, e Ele usou você para fazer grandes coisas." Ana, com lágrimas nos olhos, agradeceu à senhora, pois sabia que aquelas palavras, ainda que simples, foram um lembrete de como sua fé e confiança em Deus sempre foram as maiores forças em sua vida. Ana sentiu, naquele momento, uma paz profunda. Tudo o que ela passará havia sido uma preparação para algo maior. Ela sabia que Deus a havia escolhido para algo muito maior do que ela imaginava e que Ele sempre tinha um propósito em cada passo dado. A fundação que ela criará, as mulheres que ela ajudou e as vidas que foram transformadas eram um reflexo do trabalho divino que estava acontecendo através dela. Ela se sentia realizada, mas ao mesmo tempo, ciente de que sua missão estava longe de terminar. A cada dia, Ana se via mais conectada com seu propósito de vida.
Ela estava ajudando outras pessoas a enxergarem suas próprias potencialidades e acreditarem que, com fé, poderiam alcançar seus sonhos. As dificuldades que ela havia enfrentado não pareciam tão grandes agora. Ela sabia que, mesmo nos momentos de dor e luta, Deus sempre teve um plano para sua vida e que Ele usaria qualquer situação para fortalecê-la e prepará-la para o que estava por vir. Ana nunca imaginou que um dia seria reconhecida por tantas pessoas, mas ela sabia que todo esse sucesso era um reflexo do amor e dedicação com que ela se entregava à sua missão. Ela não buscava fama, mas buscava fazer a diferença na vida dos outros. Cada nova história de superação, cada novo passo dado por alguém que ela ajudou, era a maior recompensa que ela poderia receber. Ana sabia que, quando Deus te abençoa, nada pode te derrubar, e a vida se torna um campo aberto para bênçãos e oportunidades. Em sua última palestra daquele ano, Ana disse ao público: "Eu não sou uma pessoa especial, mas sou alguém que acredita que Deus usa qualquer um de nós para fazer o bem. Se você tem um sonho e faz o bem com fé, Deus vai abrir portas para você. Ele vai te guiar, e nada neste mundo pode te derrubar. Acredite, mesmo quando tudo parece difícil, porque Ele está sempre ao seu lado." As palavras de Ana ecoaram nas almas de todos ali, reforçando o poder da fé, da esperança e da perseverança.